Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Já faz um certo tempo que a gente não grava um vídeo, mas a gente resolveu gravar novamente. Ah, Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Duda, tá? Duda Ribeiro. Moro na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sou um dirigente de um centro espiritualista. Não sei se, para quem não sabe o que é um centro espiritualista, é um centro que ele não tem religião, tá? Mas que respeita todas as religiões. É um centro espiritualista, ele abrange assim todas as religiões. É um centro onde tem o Reiki, tem o espiritismo, tem a Umbanda, tem o autoconhecimento, tudo isso junto dentro de um mesmo centro para que a gente possa aprender e estudar todas as linhas, né? É um centro que hoje tem 50 médiums, 53 médiums, que atende 200 pessoas, trabalha uma vez só por semana, né? Que é na quarta-feira à noite, atendendo 180, 200 pessoas. E é isso aí, tá? Então, se você tem alguma pergunta, gostaria de fazer um atendimento fraterno online, que nem a nossa irmã, que é a Rose, né? Ela mandou um áudio, então você mande um áudio para nós, dizendo seu nome e a cidade de onde você está falando. E ela mandou a seguinte pergunta que a gente vai ouvir aqui. Olá, Duda. Eu me chamo Rose, resido na cidade de Osasco, em São Paulo. Acompanho o seu trabalho pelos vídeos há algum tempo e eu tenho uma dúvida que preciso de esclarecimento. Existe uma consciência que se mostra como um ser obsessor que atua do lado da minha mãe. Ele faz movimentos, ele toca a minha mãe. Não existe nenhuma conotação sexual, mas por hora ele parece um animalzinho quando pula na cama, tem um peso leve como uma criança, arranha, passa por cima, mexe nas pernas. E a minha mãe não obteve êxito em todas as buscas da religião católica, evangélica, espiritual para encaminhá-lo. E ele não mexe comigo. Mas no último ano de 2017, eu meio que tomei a frente e tentei encaminhá-lo, assim como eu tentei encaminhar várias outras entidades que atuavam próximo à minha mãe, e uma a uma foram encaminhadas, já não perturbam mais. E por que em especial esta entidade que parece ser uma criança não foi encaminhada? A minha dúvida é se existem entidades que elas têm a permissão para atuar, ou a permissão inferior ou superior, ela tem a permissão para atuar. Ou de repente fui eu que errei em tentar tomar a frente e ajudar a minha mãe quando ela na verdade sente meio que afinidade. Não é consciente, lógico, mas minha mãe meio que sente afinidade com essa entidade, então eu não devo interferir. É basicamente esta a minha dúvida. Beleza. Queria dar um abraço para essa amiga Rose, né, que mandou a sua pergunta para a gente. A gente se sente lisonjeado, né? A gente tem um trabalho na internet já de alguns anos. Bom, Rose, vamos lá. O que acontece, tá? A maioria das pessoas tem obsessores. A maioria das pessoas tem encostos. Na Umbanda é chamado eguns ou quiumbas, né? E o que acontece assim? Muitas vezes a pessoa traz uma obsessão, um assédio espiritual de vidas passadas, que é uma coisa muito forte, uma coisa antiga. E o que acontece assim que a gente percebe, tá? Que é uma frase muito forte, mas ela é muito legal. Erroneamente, tá? Algumas casas tratam assim o obsessor, o vilão, e o obsediado, o mocinho, o vítima. Não é bem assim. Geralmente nós encarnados é que somos quem fez mal para esses seres. E
uma das coisas que precisa ser trabalhada é a autodesobsessão. Ou seja, cada pessoa precisa, nessa vida, nessa evolução, entender que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir. E eu vou te falar uma coisa, assim, eu me vi muito ali no teu relato, porque assim, eu sou de uma família onde minha mãe recebia muito assédio, o meu irmão recebia muito assédio espiritual, e a gente quer ajudar, a gente quer pegar pelo braço, levar no centro espírita, levar no centro de Umbanda, levar, fazer reiki. Só que no áudio você fez uma síntese, né? Fez um resumo, porque o texto que tu me escreveu ali pelo Facebook, nossa, você fez um texto contando até mais detalhes, dizendo que você quis ajudar, que você levou ela, muitas vezes ela ia meio que contra gosto. E aí, Rose, entra uma coisa assim que eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 44 anos, fiz dia 10 de novembro agora 44 anos. Eu tenho 24 anos de uma caminhada espiritual. Desde os 20 anos, assim, eu passei por todas as religiões que você possa imaginar. E eu sempre tive assim, uma vontade muito grande de ajudar, de salvar as pessoas. Hoje, com 44 anos, mais maduro, e sei que vou amadurecer muito mais, né? Eu tenho assim o aprendizado de que a gente só pode ajudar quem realmente quer se ajudar. Quando uma pessoa não quer se ajudar, não adianta. E complicado a gente ajudar os familiares. É aquela frase, santo de casa não faz milagre. Porque muitas vezes os nossos parentes, né, os nossos parentes consanguíneos, os nossos familiares consanguíneos, eles não têm um respeito pela gente, e geralmente familiares, assim, é uma certa concorrência. Ah, porque a minha filha, que é muito mais nova, quem ela pensa que é para estar me ajudando. Muitas vezes, Rose, as pessoas não têm humildade de receber ajuda. Eu já passei por esse processo de muitas vezes estar precisando de ajuda e não ter humildade de receber ajuda. Hoje, aos 44 anos, eu vejo isso e digo, nossa, que feio, mas que bom que a gente aprende. Então, assim, eu não sei quantos anos tem a tua mãezinha, mas quanto mais velho for uma pessoa, mais difícil dessa pessoa mudar. Porque são anos e anos, né? A pessoa vivendo de uma forma, num padrão, e ela não muda. Então, eu acho que fica um grande aprendizado para ti. A gente ama os nossos familiares, mas por mais que a gente os ame, a gente tem que se amar, se gostar e entender assim, ó, a gente só pode ajudar quem quer se ajudar. Eu tenho vários familiares meus, assim, que eu vejo que eu poderia ajudá-los muito, mas eles não querem ajuda. E o importante para que a gente tire uma leveza disso tudo é a gente fazer a nossa parte. Eu sempre digo assim, a gente não deve desistir da nossa família, porque os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, assim ó, mais é pai, mãe, irmão e irmã, tá? Esposa e filhos. Agora tio, sobrinho, aí já é outros 500, tá? A gente tem uma ligação muito forte, tem um resgate kármico, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente nunca deve desistir deles, mas fazer a nossa parte para que a gente se exima de qualquer responsabilidade. Porque eu tenho uma filosofia, assim, Rose, que nós não somos responsáveis por marmanjos, por pessoas adultas. As pessoas têm que amadurecer. Difícil a pessoa que amadurece. Isso é uma das coisas, assim, ó, primordiais que eu aprendi na minha vida. Rose, você sabia que na natureza uma fruta, se você conhece algum amigo agrônomo aí, ela pode sair do estado verde para o podre. Ela tem frutas que não amadurecem. Isso acontece na natureza. Pode conversar com pessoa que faz agronomia, pessoa que trabalha na terra, com parreirais de uvas, plantação de maçã, eles vão te falar isso. E assim são seres humanos. Tem seres humanos que nunca vão amadurecer. Tem seres humanos que se tornam velhos e imaturos completamente. Para amadurecer é difícil, dói, machuca,
mas é necessário. E muitas vezes as pessoas não querem mudar, elas não querem mudar. E muitas vezes elas não querem aceitar ajuda. E para a gente aceitar ajuda, a gente tem que ter um nível de humildade muito grande, de aceitação. Entender que muitas vezes uma pessoa mais nova, ela tem uma visão diferenciada e ela pode nos ajudar sim. Então eu tô te falando tudo isso assim, ó, fazer a tua parte e dizer assim, ó, mãe, eu te amo. Eu acho que você precisa fazer desobsessão, você precisa procurar um centro espírita, eu vou contigo. Mas se ela disser que não quer, e se ela for, que nem tu me relatou, tu não botou aqui, mas tu botou no texto lá, que ela meio contra gosto, tem que tirar o time de campo. A espiritualidade vai ver o teu esforço que tu está fazendo por ela. E uma coisa que eu quero te falar, cada um tem o obsessor que merece. Esse menino que você está vendo com a tua mãe, esse ser aí, alguma coisa aconteceu, tá? Alguma coisa aconteceu. Uma pergunta que eu te faço, a mãe nessa vida talvez tenha feito um aborto? Sabe quando tu fala de crianças no plano espiritual, uh, você me traz uma confirmação que eu tenho assim, de estudos. Humildemente, eu me considero um pesquisador da espiritualidade, porque desde que eu abri a Casa de Guerreiros da Luz, a gente faz o trabalho de mesa branca, de mesa mediúnica, a gente pega crianças, almas de crianças perdidas por aí, né, pelo limbo, vamos dizer assim. E eu acreditava que uma criança, como é pura, que ela morre daqui para cima, né? E não é bem isso que acontece. Dependendo do que aconteceu com essa criança, mas vamos entender esse processo. Criança é um processo que todo ser humano passa. Infância, adolescência, até chegar à fase adulta e depois a velhice. Tá, mas por que fica como alma de criança? Na verdade, a consciência que está encarnada ali, por algum motivo, ela quer ficar como criança. E, olha bem, não está querendo amadurecer também. Então, o que acontece ali? Existe uma história que a gente não sabe o que está acontecendo. E o que acontece assim, tá? Por isso que eu falo, a importância de ajudar quem quer se ajudar. Rose, eu só posso te agradecer por ter feito essa pergunta, porque eu posso aqui nesse vídeo trazer toda a minha experiência que eu tenho de vários anos, assim, ó. Antigamente, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu era um chato, eu era um mala. Não, irmão, deixa eu te ajudar. Meu irmão, deixa eu te ajudar. Vamos comigo pro centro. Insistia, ligava, ia buscar a pessoa na casa, dava carona, buscava em casa, levava no centro e levava para casa. Me lascava todo e muitas vezes as pessoas nem te diziam muito obrigado. Então, assim, só que hoje, aos 44 anos, com um corpinho de 30, tô brincando, eu aprendi que assim, ó, você quer ajuda, irmão? Sim, você quer, você vai ter que ir lá no meu centro. E no meu centro é longe. Rose, quando a pessoa quer ajuda, ela vai atrás. Às vezes eu chego para a pessoa e falo, ó, irmão, você precisa fortalecer a sua oração, ler o evangelho, assistir vídeos no YouTube, buscar a sua evolução, tomar água fluidificada 3 vezes ao dia. E aí a gente percebe que a pessoa chega assim, Duda, ó, tô tomando água fluidificada, tô lendo o evangelho, tu vê toda uma dedicação. Mas quando você chega para a pessoa e diz, ó, você quer me ajuda, posso te ajudar, você tem que fazer isso e isso. Aí a pessoa volta, ah, eu não tô bem. Você fez o que eu te pedi? Ah, não fiz. A pergunta que eu te faço, Rose, por que ela não fez o que tu pediu, mas ela fica na tua orelha? É porque ela sentiu a tua energia, essa pessoa já quer te sugar e te vampirizar. Cuidado com isso. Então eu te digo assim, ó, dá pra ver que tu é uma pessoa que tem um coração muito bom, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem mediunidade. E eu acho que nos cursos de mediunidade a gente deveria ensinar isso para os médiuns, assim, ó, faz caridade, mas faz caridade para quem realmente merece. A gente vive um mundo hoje onde, infelizmente, a maioria de nós, e eu já fui assim, a gente quer achar culpados, é o vítima. É difícil aquele que assume a responsabilidade pelos seus atos. Tá, meu irmão, é o seguinte, eu estou passando por isso, tá? O que eu fiz para passar por isso? Por que eu estou me incomodando com essa situação? Qual é o meu nível e o meu grau de responsabilidade pela situação que eu estou passando? Cara, isso aí faz com que tu cresça muito. Só que as pessoas querem encontrar
é um bode expiatório, né? Colocar a culpa em alguém. E eu te digo assim, ó, você tentou ajudar e essa entidade se revelou contra você. E é assim que acontece mesmo, tá? Tu falaste ali, tá, Duda, mas essa entidade, ela tem autorização do baixo astral e do plano espiritual de luz para atuar? Tem. Tem sim, com certeza. Vamos falar do baixo astral? Tem sim, com certeza a tua mãe deve ser médium, porque tu tem mediunidade. Eu sempre vou falar isso. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deuses são. E filho de médium, medinho é. Médium é. E o que acontece? Essa entidade é uma entidade que tem uma ligação com a tua mãe. Existe um déficit kármico ali. E os seres das trevas sabem que isso existe. E esse assédio eles permitem, com certeza, para que desequilibre esse médium, essa pessoa que deveria estar trabalhando na caridade, no auxílio, tirar tempo para ajudar as pessoas e essa pessoa não faz. E o plano espiritual auto permite? Permite sim, porque ela começa a passar por processo de dor, de sofrimento. Tu não me falou da vida dela, mas com certeza a vida dela não deve estar fácil, deve estar toda enrolada, encrunhada. Então, quando começa esse processo, essa pessoa começa a buscar ajuda. E nessa buscar ajuda, ela vai parar num centro espírita, num centro de umbanda, num centro esotérico. E ela começa a receber respostas e entender que ela precisa evoluir e desenvolver esse lado mediúnico dela. Então é permitido sim. Só que o que eu vejo ali? Que essa entidade, ela se revoltou contra ti. E isso é o que acontece direto. Eu vou falar para ti. Hoje eu, Duda, eu trabalho como terapeuta. Eu atendo pessoas das 8 da manhã às 8 horas da noite. Só de eu dar um conselho para uma pessoa que ela tiver um obsessor ali, o que está com ela já vai se revoltar contra mim. Lá no centro, todas as pessoas que vão obsediadas, só de eu dar um conselho também, vai se voltar. Tá, mas então eu não tenho o que fazer. Não, a gente tem que fazer. A gente precisa fazer. Só que a gente precisa entender assim, ó, saber para quem lutar e se vale a pena lutar e entender uma coisa, assim como os mentores. Por mais que os mentores nos amem, eles não podem fazer pela gente. E tem coisas que a gente não pode fazer pelas pessoas, senão as pessoas não vão estar crescendo. Por que a gente encarnou nesse mundo? Cara, porque a gente está aqui para aprender com a prática. E a maioria das pessoas são preguiçosas, elas querem fórmulas assim que seja resolvido na hora. Muitas pessoas buscam centros de umbanda que seja balcão de milagre, centros espíritas que também seja balcão de milagre. Eu quero que um milagre aconteça na minha vida, e muitos pagam o preço por isso. Só que, por exemplo, lá na casa de Guerreiros da Luz funciona assim: irmão, nós vamos te ajudar, mas depende de ti. Tu vai ter que vir aqui tomar 7 passos de obsessão, ouvir as palestras, frequentar os estudos. Eu falo para todo mundo, a cura de todas as pessoas que frequentam centros de umbanda, centros espíritas, centros esotéricos é os estudos. E esses estudos que buscam assim, ó, reforma íntima, autoconhecimento, a pessoa saber que cada um tem o obsessor que merece. Então o que acontece, minha irmã? Assim, ó, você tentou ajudar a mãe, você tentou fazer isso por amor, porque você ama ela. Você falou que a sua mãe tem afinidade com o obsessor. Cara, perfeito isso que tu falou. Eu vivo isso, eu já vivi várias vezes. Tem um caso de uma moça, o nome dela é Rita. Não sei nem porque que eu falei o nome, mas não vou falar o sobrenome. A Rita, ela tinha um obsessor de outras vezes, um homem. E aí nos trabalhos de mesa branca, doutrinando, conversando, conseguimos encaminhar esse obsessor. Passa a ser um mês depois do trabalho desobsessivo. E aí, Rita, como é que você tá? Tudo bem? Eu me sinto mal. Mas o que houve, Rita? Eu sinto saudade de alguém, de uma pessoa do meu lado. Parece que alguém que estava comigo foi embora. Cara, ela estava sentindo falta do obsessor. Vocês acreditam nisso? Ela estava sentindo falta do obsessor. Infelizmente,
quando existe uma obsessão, existe um processo de simbiose, aonde um se alimenta do outro. Para que isso seja cortado, o encarnado precisa evoluir, amadurecer, e dói amadurecer. Amadurecer não é para qualquer um. Eu percebo no trato com pessoas com mais de 60 anos, é difícil mudar essas pessoas. Eu vou te ser bem sincero com vocês, na terapia que eu faço, eu nem recebo pessoas com mais de 60 anos, porque eu tenho um código comigo de verdade, de ajudar as pessoas e não só ganhar dinheiro. Eu já tentei ajudar pessoas com mais de 60 anos e as pessoas já vêm todas com um padrão de comportamentos, viveram uma vida, praticamente quase uma vida inteira assim, e não querem mudar. Uma coisa, minha irmã, que eu gostaria muito de frisar, assim, ó, se você agora, essa consciência, né, que nem você falou, de criança, dá pra ver que você tem um conhecimento de projeção astral, que é chamado as consciências, né, ela se voltou contra você, é porque você mexeu numa energia que ela se alimenta, que ela cobra, que é como se fosse o lanchinho dela, né? Você tá mexendo no meu lanchinho, não mexe no meu lanchinho. E você acabou comprando uma briga. Essa briga, ela teria realmente assim, um valor muito grande se a mãe quisesse realmente. Se ela realmente quisesse mudar. Mas pelo que eu vi, ela não quer mudar. Então o que acontece? Ninguém muda ninguém de fora para dentro. As pessoas acontece a modificação de dentro para fora. Por mais que a gente ame os nossos parentes, pai, mãe, irmão, irmãs, sobrinhos, filhos, esposas, a gente não muda ninguém de fora para dentro. E a gente, todo o iniciado na luz, ele precisa ter isso como uma cartilha de mediunidade. Nós não mudamos ninguém. A gente só consegue mudar a nós mesmos. Então, quando você for entrar numa batalha espiritual, nesse seu caso eu entendo, é sua mãe, você ama sua mãe, só que, cara, a pessoa quer mudar, você mesmo disse, ela tem afinidade com o obsessor, então não quer mudar. Então é isso que eu gostaria de dizer. Agora, eu acho que quem tem que fazer um trabalho desobsessivo é você. Eu vejo que você tem um certo conhecimento. Cuidar mais de você, buscar esse auxílio. E a mãe agora mãe, é o seguinte, eu te amo, mas eu vejo que você não quer mudar. Então, se você um dia quiser mudar realmente, você me procura que eu vou te ajudar. E tenha certeza que eu vou fazer com amor e carinho e vou estar comprando uma briga por você. Mas você também tem que ser sério comigo. Você que não quer mudar, então tudo bem, você pode seguir a sua vida. Infelizmente é assim, por mais que a gente ame uma pessoa, às vezes tem que deixar a pessoa se lascar toda, porque a gente só aprende na dor. Infelizmente essa é uma grande realidade, ou pelo amor ou pela dor. E muitas vezes você tem que cair, se estabacar todo para aprender. Para vezes que eu cair, eu tenho que pelo menos botar as mãos na frente para não lascar com a minha cara toda. Então assim, ó, essa entidade que tem uma ligação com a tua mãe, ela se voltou contra ti porque você mexeu numa coisa assim que ela disse, não, quem é essa pessoa que está mexendo com essa pessoa? Que eu tenho uma ligação, um resgate muito grande, sendo que ela não quer melhorar, por que essa aqui está comprando? Ah, é filha, então já vamos dar um jeito. E foi isso que aconteceu. Na verdade, você deve ter proteção também, mas tem um aprendizado para você ali. Um aprendizado que eu queria finalizar o vídeo para não ficar muito longo, que é assim, ó, só podemos ajudar quem realmente quer se ajudar. Um grande abraço para você, minha amiga, que Deus abençoe você e o nosso público aí da internet aí, né? Mande perguntas que nenhuma ficará sem ser respondida. Pessoal, mandem as perguntas para o nosso WhatsApp. Grave um áudio, primeiro dizendo o seu nome e qual região do país você está, e mande a sua pergunta no máximo 2 minutos. Grande abraço.